Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e manifestar a satisfação de estar aqui neste debate com os colegas deputados da Assembleia da República. Bom, permita-me só, para justificar naturalmente e para contextualizar esta apresentação por parte do Partido Socialista deste cenário macroeconómico e deste documento intitulado Uma Década para Portugal, 5 segundos para fazer um rebobinar da realidade portuguesa destes últimos 5 anos. Porque é importante para percebermos porque que o Partido Socialista tem naturalmente obrigação, tem moral, tem obrigação, tem direito e tem dever de naturalmente apresentar alternativas àquilo que são as políticas e aos resultados das políticas que esta coligação do PSD, CDS, PP ao longo deste tempo realmente apresenta no fim deste mandato. Desde logo, convém recordar a forma como em 2010, na parte final de 2010, o PSD atacou ferozmente aquilo que era um orçamento para 2011, com a célebre fotografia do Dr. Catroga e a forma como condicionou o orçamento de Estado para 2011. Convém relembrar também a forma como o atual Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, no seu discurso tomado de posse em 2011, disse o que disse sobre a situação na altura do país e de Portugal, dizendo que era insustentável continuarmos em 2011 com a realidade de impostos e de nível de vida dos portugueses. Convém não esquecer o que é que Pedro Passos Coelho, para chegar ao poder, disse e prometeu aos portugueses que não cumpriu. O que disse sobre os salários da função pública, o que disse sobre as pensões e o que disse sobre os impostos. Que nada aumentaria ao nível dos impostos e que nada seria reduzido ao nível das pensões nem ao nível dos salários. Convém que se saiba também e que se recorde o que é que foi prometido por este governo quando tomou posse para que ao fim de 4 anos apresentasse resultados que efetivamente não apresentou. O falhanço foi total, efetivamente. Depois de 4 anos de uma política de austeridade, de uma pressão enorme sobre os salários, sobre a carga fiscal, perspectivando a possibilidade de, ao fim de 4 anos, depois de todo esse esforço, termos a economia a crescer, temos os salários recuperados, temos a carga fiscal a reduzir, pois nós o que temos efetivamente é, ao fim destes 4 anos, um balanço claro de falhanço completo das políticas deste governo. E por isso o Partido Socialista tem, naturalmente, assumindo as responsabilidades do passado e dos erros da sua governação, tem a obrigação e teve agora a hombridade de apresentar de uma forma clara uma proposta alternativa de linhas de orientação para um governo, para o próximo governo deste país. Na base de um documento feito por 12 economistas, dos quais 10 são independentes, não são do Partido Socialista, e que apresentam um cenário que é reconhecido de uma forma geral por todos os quadrantes, um cenário que é credível, que é sustentado partindo daquilo que são os dados macroeconómicos que o próprio Governo e a Comissão Europeia utilizam, quer relativamente às previsões de crescimento, quer relativamente àquilo que são aquilo que é o resultado do déficit que se prevê no final deste ciclo, e na base disto, naturalmente com uma linha de orientação diferente, virando a página da austeridade, porque ela claramente falhou neste país. Mas os 2 primeiros anos, ao que consta, serão de estagnação e não serão de crescimento. Os 2 primeiros anos são de procura de recuperação do rendimento das famílias, que isso é fundamental, da recuperação dos salários, da progressiva baixa da carga fiscal, do apoio à economia, no sentido de criar emprego e, novamente, relançarmos a recuperação deste país. E, portanto, era fundamental que esta alternativa fosse apresentada, exatamente para se provar que, por um lado, falharam rotundamente estes 4 anos da governação PSD, CDS, PP e, sobretudo, não é possível continuar, como é apresentado agora pelo atual governo, uma projeção, ou seja, um alargamento, um prolongamento deste período de austeridade por mais 4 anos e aquilo que se propõe a atingir em 2015, efetivamente, propõe-se agora a atingir em 2019. E, portanto, é necessário, claramente, nesta matéria, dar aqui, efetivamente, um sinal de alternativa, de existência de alternativas e da possibilidade de, apoiando a economia, se recuperar o rendimento das famílias e desta forma também aumentar o emprego e podermos conduzir o país para um outro tipo de nível de vida dos portugueses, que é efetivamente aquele que não está a ser atingido por este governo. Deixe-me só recuperar 2 ou 3 afirmações, 2 ou 3 questões relacionadas com o tema anterior. Porque nós estamos completamente de acordo na necessidade de termos, ao longo de 4 anos, ter feito um período de ajustamento, ter naturalmente feito sacrifícios coletivamente no país. Agora, nós temos também, seguramente, de terem atenção aquilo que foram os objetivos que estavam estabelecidos pelo Governo para que, no final, foram cumpridos. E que não foram cumpridos. Não, olha, mas é tão simples quanto isso eu digo-lhe. Olha, o PIB, eu tenho aqui uns apontamentos, o PIB previsível em 2015, apontado pelo Governo, era de 183 mil milhões de euros. Atingirá, na melhor das hipóteses, em 2015, 170 mil.
o emprego deveria ter mais 300 mil empregos criados do que aqueles que tem na atualidade. O investimento baixou a níveis de há 25 anos a esta parte. A pobreza atinge 20% da população portuguesa, como sabe, em situações difíceis. A dívida era prometido estar em 2015 na ordem dos 102, 100%, 102%. Não estava prometido mas por isto é que são estas questões. Não estava. São os dados que são apontados pelo Governo no início do exercício para 2015 e agora está a dizer que aponta isso para 2019. É só isso que estamos contra. Não é o facto de termos de ter feito ajustamento que isso tínhamos de fazer. 300 mil empregos surgiu agora um problema do PS. Mas, enfim, 300 mil empregos é o que está lá. sobre a coligação. A coligação anunciada de uma forma... E peço-lhe já alguma celeridade também na maneira de avançar. A coligação, não, como é evidente, não traz novidade rigorosamente nenhuma. É, como já comumente foi afirmado, um casamento de conveniência inevitável. Por força daquilo que eram os indicadores das sondagens que davam aos partidos PSD e CDS a concorrerem isoladamente e, portanto, por um conjunto de compromissos que, efetivamente, os dois partidos têm estabelecidos entre si e de cumplicidades que têm estabelecidos entre si. Isto, no fundo, é uma nova aliança democrática, reeditando aquilo que aconteceu em 1979, agora, enfim, feita pelo irrevogável Dr. Portas em conjunto com o Dr. Passos Coelho, que anuncia que, naturalmente, irá ainda continuar este ritmo e este clima de austeridade neste país. Não poderia ser de outra maneira. Eu acho que a necessidade de manterem esta coligação é por demais evidente. É uma questão de defesa, é uma coligação que não tem, efetivamente, uma convergência sentida, penso eu ainda, entre o CDS e o PSD. Aliás, o CDS que sempre afirmou ser o partido dos contribuintes, dos pensionistas, dos pobres. Naturalmente, penso que não se reverá. E, aliás, falta-me saber se agora o programa de estabilidade que foi apresentado antes do anúncio da coligação se mantém e se o Plano Nacional de Reformas se mantém. Mas qual é o incómodo do PS? Não é nenhum, só lhe estou a dizer isto não traz novidade rigorosamente nenhuma, é uma inevitabilidade, porque sob pena dos senhores perceberem como perceberam que se concorressem, se apresentassem às eleições de uma forma isolada, teriam seguramente perdas de eleitorado que eram anunciadas por todos aqueles que fazem sondagens e que apontam perspectivas de resultados eleitorais. E, portanto, a necessidade de avançarem para esta coligação era por demais evidente, ela está aí, não traz novidade nenhuma, é a continuação de uma linha de orientação de continuidade da austeridade durante mais 4 anos, sem nenhuma novidade, exceto de apontarem para a redução das pensões em 600 milhões de euros para tentar corrigir a segurança social, de prolongar a redução dos salários da função pública por 4 anos, de prolongarem a redução da sobretaxa do IRS por mais 4 anos. Enfim, eu não sei se o CDS se mantém tão fiel a estes princípios e a esta linha de orientação de governo e de políticas. O que é certo é que também parece que não tinha alternativa, tiveram de se coligar, não é novidade rigorosamente nenhuma. A novidade é terem anunciado. Já tenho aqui uma pergunta por parte